Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3, e você lê comigo, falando bem alto, bem forte, como regra para a nossa vida. Vamos lá comigo. 1, 2 e 3. E ensina a criança no caminho. Isso. E ainda quando for velho. Algumas traduções, ali nossa diz: educa a criança, ensina o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E ensino, eu tenho entendido que existem várias maneiras de ensino, mas 3 denotam e 3 tomam a frente, eu creio: o ver, o ouvir e o ler. Nós aprendemos vendo, nós aprendemos ouvindo e nós aprendemos lendo. A média do homem teria que ser por mês ler 4 livros, um livro por semana. A média do brasileiro são 4 livros por ano. A nossa leitura, ela limita aquilo que nós colocamos em prática. E outra coisa, quem não lê não escreve. Qual foi a última vez que você se assentou em um caderno e escreveu um texto, escreveu alguma coisa? Um devocional, um livro, uma apostila, uma carta de amor para sua noiva, para o seu noivo? Qual foi a última vez? E qual foi a última vez que você leu um bom livro? Eu volto a falar que quem não lê, quem não se instrui, não se alimenta, não tem o que dar. Quem não lê, não escreve. Quem não recebe, não repassa. Quem não aprende, não ensina. Quem não deposita, não armazena, não investe. É um processo lógico da vida. Não precisa ser crente, nem cristão, nem um filósofo para entender que você colhe aquilo que você planta. Então, se você não plantou conhecimento e ensinamento, dificilmente você vai conseguir colher sucesso. Não misture sucesso com fama. Fama se consegue com muito esforço, mas sucesso com espírito. Então são diferentes as coisas. E nesse mesmo caminho eu quero convidar você a conhecer uma coisa chamada estante. E você está vendo esse móvel aqui. Aqui, isso aqui é uma estante, amém? Eu chamo isso aqui de vida. Olha bem para uma vida, é assim que uma vida é formada. Começa desse jeito. Toda a vida. Ninguém nasce com os livros escritos na sua vida. Todos nascem assim. Concordam comigo? Sim ou não? Todos nascem dessa maneira. E aí entra onde começa a grande escola da vida. Eu chamo isso de livros, mas eu chamo de marcas. O pai escreve algumas coisas nessa estante chamada vida, que só o pai pode escrever. Como assim, pastor? Olha só. O pai escreve o livro da direção espiritual. O pai organiza a sua casa. Ele ensina os filhos a orar, ele ora por eles de madrugada. Ele levanta um clamor, ele intercede pelas madrugadas na sua casa. E seu pai ensina. E o filho vê. E se ele não aprende é porque ele não quer, mas ele está vendo como se faz. E ele começa a ver a história da sua vida ser escrita. Ele conhece um pai que acorda de madrugada e que ora pelos seus, e intercede. E ele conhece um pai que, além disso tudo, ele tem uma dependência de Deus. Ele aprende a depender de Deus. Que depender de Deus faz parte da vida do homem de Deus. Ele precisa depender de alguém, de algo, e nada melhor do que começar a escrever um livro na dependência de Deus. E o filho e a filha vê o pai fazendo isso. E eles têm uma chance, durante aquela caminhada, a escrever mais um livro, e ver como se escreve mais um livro. E os livros continuam. O livro da força física. O homem aprende que ele nasceu para trabalhar mesmo, para ficar na chuva, para carregar peso. Ele aprendeu que ele tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não é papel da mulher isso? Apesar que algumas mulheres queiram isso. Algumas querem uma igualdade, que eu não vejo um motivo de uma igualdade. O homem nasceu para trabalhar, o homem nasceu para ser responsável pela sua vida, não é peso. Porque Cristo deu a vida pela igreja, nós temos que dar a vida pelas esposas. É bíblico. E o filho vê, ele aprende. Não é aquele homem que chega em casa: mas hoje foi um dia, aquele trabalho está muito difícil. Como é que foi hoje, meu amor? Nem te falo, amor. Aquilo é o inferno, pelo amor de Deus. Você podia arrumar dois trabalhos, né? Para me ajudar de manhã, ali na empresa, e à tarde lá na VEG. Podia ajudar, né? Entrar mais um dinheirinho. Não é função dela. Mas o filho tem que ver o pai fazer. A função é do pai. A função é do homem.
A função é do homem fazer isso. E a vida continua passando. E o pai continua escrevendo os livros. O provedor, ele vê o pai escrever. A provisão não vem da mãe. Não é a mãe que precisa se matar e trazer para dentro de casa. Ela pode ajudar, ajudadora. A Bíblia diz isso. Mas a provisão vem do marido, do homem. E o filho cresce e vê o pai fazendo isso. O pai provê na igreja. O pai percebe que não tem uma cesta básica. Ele vai lá e fala: filho, vamos lá no mercado essa semana, vamos fazer a nossa compra, já pega, coloca 2 cestas da melhor que tem aqui, vou levar para a igreja. Mas por quê, pai? Porque é a nossa função como provedor. O pai provedor vê o irmão passando necessidade, nem fala com o pastor dele não. Ele ouviu o irmão subir: rapaz, está difícil a coisa. Ele é provedor, ele tem. Ele fala: o que você está precisando, irmão? Está com uma situação lá, com um remédio que eu preciso comprar. Compra o remédio. Mas pastor, isso é certo? Sim. A Bíblia fala que na comunhão dos santos, todos são um só. E a igreja de Atos, todos dividiam o que tinham em comum acordo. E não se havia falta entre eles. O filho vê o pai escrever isso. E ele passa a ser um filho que provê, um homem que abençoa. E a vida continua passando. E esses livros somente o pai pode fazer. Mas a mãe não pode escrever. A mãe vai escrever outros livros. O pai escreve aqui o que gera segurança física, emocional. Sabe aquela segurança, sabe aquele pai que nem menino que é levado por vento? Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal, uma hora ele está de bom humor, uma hora ele briga, uma hora ele xinga. O filho cresce naquele maremoto, mas ele cresce vendo um pai equilibrado, que apesar de ter os seus momentos de ira, momentos que ele fica chateado, vê que é um pai que 70% ele está centrado. Ele busca falar, ele busca conversar, ele tem o equilíbrio emocional dele traz a família para um equilíbrio. Ele tenta manter a coisa no nível. E o filho vê, a filha vê. E o filho começa a se espelhar naquilo que ele está lendo. A estante da vida desse menino, dessa menina, está sendo preenchida. E continua, o processo continua. E o pai continua escrevendo livros. Um livro que o pai faz, o livro da lógica, né? Da razão. O homem é a razão, a mulher é a emoção. O homem nasceu por si próprio. Mulher, para se abrir com uma mulher, é só uma amiga ligar para outra e falar assim: amiga, eu estou com um problema. A outra não sabe o que é, mas ela já começa a chorar. Fala, o que foi? Eu entendo você, pode falar. Eu estou junto. Ela não sabe. Mulher é emoção. O homem se pergunta: e aí, como é que está? Beleza? Ele fala: opa. Eu cumprimento. Tudo legal? Estava agora com um rapaz aqui que é um filho. Eu falei: tudo bem? Ele falou assim: eu sei que está uma laba, mas é homem. É o jeito que o homem fala. Nós aprendemos a ser assim. Isso é errado, pastor? Não, nós aprendemos. Quem pôde aprender com o papai, outros não. E depois eu quero falar de uma outra parte. Esses são os livros que o papai escreve, né? Provisão, autoridade espiritual, trabalho, força, lógica, razão, dependência. E aí vem os livros que só a mãe pode escrever. O livro do romantismo. Se o cara não pode te pagar um jantar, porque é muito caro, ele não pode sair com você para te levar para jantar. Se ele não pode te levar para um lugar e te honrar, ele não pode ter você, porque você fez seu investimento. Você tem se preparado para esse homem. Quanto fica uma boa maquiagem, um bom salão de cabelo? Eu acho que é bem mais caro do que um jantar. Um bom vestido, um bom sapato. Então você investe, mas não, hoje não. É normal o homem falar que ele não paga. E algumas mulheres aceitam. Não aceitem isso, minhas filhas. Pastor, o senhor é velho. Sou, 60 anos, que é o quê, meu filho? Sou do tempo que eu abri a porta, eu abro a porta do carro para minha esposa entrar. No restaurante eu puxo a cadeira, dificilmente ela senta. Ela sempre vai na outra, eu fico parado com a cadeira puxada, mas eu puxo a cadeira. Aí fico olhando para ela assim, então puxei ela levanta e vem e senta. Por quê? Não está acostumada ainda, depois de 26 anos casada, ela ainda não entende isso. Romantismo, mas a mãe ensina a filha: filha, receba flores, seja delicada. A delicada que eu falo não é ser tonta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Delicada é a mulher delicada, mulher feminina. Também não estou falando sobre a parte sexual, estou falando sobre comportamento, sobre comportamental, é isso que eu estou falando. E a mãe ensina. O pai não pode ensinar uma menina a ser feminina, pode? Nós vamos ensinar ela a jogar bola, pescar e caçar. É o que ele sabe fazer. E a mãe não pode ensinar o filho, ela vai ensinar a brincar de casinha, costurar. Tem exceção? Tem. A toda regra tem exceção, mas 90% dos casos são assim.
E a mãe continua escrevendo romantismo. Aí ela vem e escreve o livro da delicadeza. Como é bonito, não é uma menina delicada? Delicada que eu falo mais uma vez, é no seu jeito de ser. O homem não sabe ser delicado. O homem, se você não vigiar, ele vira o xureque o tempo todo. É coisa do homem. Da mulher não. Mas a mulher aprende com quem? Com o pai? Com a mãe. É um livro que a mãe escreve. O pai não tem essa capacidade. E a estante da vida, ela foi feita assim, cada um escreve a sua história, a sua parte. E a mãe continua, o ouvir. Meu Deus, quem melhor do que nos ouvir do que a nossa esposa? Senta com a tua esposa e fala assim, amor, eu queria abrir o coração com você. Rapaz, ela vai parar o que ela está fazendo. Agora fala para ela assim, amor, eu preciso falar um pouquinho com você. Para a gente se conectar no que ela está falando, é 2 horas. Ela fala, você está olhando assim, ó. Olhando fixo para o olho dela. E depois de 10 minutos você para. O que ela está falando? Mas você continua olhando, balançando a cabeça, dando a entender que você está compreendendo tudo. E a pergunta que mais te assusta, se ela perguntar assim, o que você acha? Homem. Mas ela percebe, ela fala, você não ouviu nada do que eu falei, né? Aí você falou, não, eu ouvi. A mulher não. A mulher ouve, ela ensina a filha a ouvir, ensina o filho a ouvir. E não vai crescendo guiado por um pai que senta e está pensando em tantas coisas, porque a mulher foi feita para isso. Ela tem essa sutileza. A mulher, ela discerne mais do que o homem, né? Tem exceção? Tem, mas 90% a mulher discerne. Quando a tua esposa chegar para você e falar assim, você fala assim, amor, vou fazer tal coisa, e ela fala assim, será? Conselho de pastor? Não faça. Você vai ver um sorriso assim depois. Não é assim? Elas não falam nada para a gente. Ô amor, sabe aquele negócio lá que você falou? Não ouvi direito, o que foi, amor? Sabe aquele negócio que você falou lá? Que você fala baixinho já para não dar braço para você, né? Aquele negócio que você falou. Tudo bem. Tipo assim, sua mula, né? A mulher tem isso, discernimento. E a mãe ensina a filha a ser uma mulher discernida. A mulher sábia edifica a casa com as próprias mãos. E a tola a destrói. Houve uma ausência desse discernimento. O homem tem, mas a mulher tem mais. Tem exceção? Tem exceção. Mas o homem é mais impulsivo. Eu sou impulsivo. E a minha esposa é o equilíbrio. Eu olho para aquele olhão verde dela primeiro e aí? Eu já? Contra a vontade, mas obedeço. E continua os livros, escritos pela mão da mãe. Se sentir cuidada, né? A mãe ensina a filha a se sentir cuidada, a querer ser cuidada, ser protegida. Minhas filhas, entendam uma coisa, proteção e cuidado do marido não é obrigação dele. É um compromisso com Cristo em relação à esposa. Então nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação em cuidar de vocês, em proteger vocês. Ah, pastor, mas eu não quero, eu prefiro ser independente. Tudo bem, é um direito que você tem, mas você também tem o direito de ser cuidado. E a mãe ensina isso à filha, filha, se valorize. Filha, você precisa ser cuidada, você precisa ser honrada, precisa ser amada. Você deve estar falando aí para os homens, de pastor, você está tornando a coisa difícil, né? Mas depois você vai ver onde eu quero chegar. São os livros que a mulher escreve. Você não sabe ensinar a sua filha a ser cuidada. Você vai falar assim para ela, se o cara se afogar, você mete a mão nele, certo? Isso é o que o pai fala. Ó, viu que o cara se passou, se alegrou com você muito? Já chega junto, já dá uma joelhada naquelas partes dele que vai parar de frescura com você. A mãe já não, filha. Não, olha filha, se ele quiser ter alguma coisa com você, ele vai ter que caminhar com você, vai ter que te honrar. Porque você é uma princesa. Você é linda. E isso faz com que a filha, no livro da vida, ela vá lendo os livros que a mamãe dela escreveu. E continua. A paciência. Mulher muito pacienciosa, né? A minha esposa, ela é o poço da paciência, Maria. O poço. Em casa nós somos em 6. Nós somos 3 coléricos e 3 mais fleumáticos. Eu, o Natan, a gente é o fogo puro, nós 2. A Radassa, nós 3. Nós 3, se colocar na panela, dá um café pretinho. Nós 3. É um time. A Maria, o Noah e o Davi, dá sono.
O pó que é triste, gente, quando ele acorda às 7 horas da manhã, até ele vai pegando tranco 8 horas. Ele vai assim, ó, celular no ouvido, banheiro, né, Tan? Aí para na frente do banheiro. E aquela fila do banheiro, né? Porque em casa vai ser quartel, né, irmão? Tem 2 banheiros, faz a fila cedo para vir para o culto. Natan atrás. Eu. Noel. Maria. É uma bagunça. Cada um tem um temperamento, e é por isso que é tão importante que você escreva os livros da estante da vida do seu filho e da sua filha. É importante. Paciência. Isso é coisa que mãe, pai tem paciência, tem, mas é bem mais difícil. Olha, tem inúmeras coisas aqui. Mediação, né? A mãe é aquela que traz equilíbrio. A Maria em casa é assim, às vezes o Natan se pega carrápico, os dois que mais brigam em casa é os dois. Vou dar um par de luva para cada um. Pensa no que discute esses dois. No começo eu me estressava, eu já nem ligo mais. Aí a Maria vai lá assim, não, Natan, é que a sua irmã é assim. Ela corre lá, não, Radassa, viu? É que teu irmão está preocupado com o serviço, e eu estou indignado atrás. Não, mas ela também é folgada. Não, ele também é folgado. Ela, calma. Paciência. Quem escreve isso é a mulher. Tem exceção? Tem, mas 90% das vezes é assim que acontece. Então aqui nós temos no livro da sua vida, na estante da sua vida, os livros que seu pai escreveu e que a sua mãe escreveram. Os livros que você está escrevendo, escreveu, que você está escrevendo, mamãe, ou escreveu. Mas nós temos aqui uma junção de livros, que são os livros que somente os dois juntos podem escrever. Tem livro que só pode ser escrito a 4 mãos. O amor, tanto o papai como a mamãe ensina para o filho. Mas tem que ser escrito pelo padrão de visão da mãe e pelo padrão de visão do pai. O que é amor para o pai é diferente do que é amor para a mãe. Por isso esse livro do amor tem que ser escrito pelo pai e pela mãe, para que o filho possa ler como família. E aqui está o nosso grande problema hoje. A orfandade e a família. A confiança, a confiabilidade. O filho e a filha crescem confiantes em si e nos outros, vendo a confiança que o pai tem na mãe, a mãe tem no pai, e assim no Deus que eles servem, ele se torna confiante. Ele lê esse livro, todo dia ele vê o pai escrevendo o livro, e fala, não, olha, está certo, mas pô, deu certo com o pai, deu certo com a mãe, eles escreveram juntos aqui para mim. Você pode decidir deixar para o teu filho herança ou legado. Herança, a traça corrói, o vento leva e o ladrão rouba. Herança você deixa para alguém, o legado você deixa em alguém. Você deixa dentro do seu filho inserido, dentro da sua filha inserido. E ali o vento não leva, a traça não corrói, nem o ladrão rouba, está dentro dele. Não importa o que aconteça na sua volta, ele sabe quem ele é, porque ele viu o papai e a mamãe escrevendo aqui. Mais um livro na sua vida, o livro da confiança, e a vida continua, e ele consegue descobrir o livro da disciplina. Eu acho que a maior disciplina que um casal tem é criar os filhos. Quando você chega e olha para trás, você 60 meses, e você vê uma mesa que era cheia de crianças de 3, 4, 5 anos, e você vê uma mesa cercada de jovens de 22, 24, todos comendo junto, sorrindo, você fala, falar assim, se Jesus me levar agora, já estou mais feliz. Meus olhos viram o milagre acontecer. Porque hoje é difícil. Disciplina, e o filho vê. Porque teve um momento que o pai teve que se submeter a alguma coisa para a mãe para o pai, e aquilo que era tão horroroso para o filho e para a filha, eles veem que funcionou. Deu certo. O foco. O que nós vamos fazer junto? Foco. Marido e mulher tem que ter foco, caminhar junto. Minha esposa falou assim esses dias, eu falei para ela, precisamos trocar esse carro, né amor? Esse carro nós já deu. Ela falou, nós vamos trocar por qual carro? Eu falei, não sei. Ele falou, vai trocar como então? Eu falei, sabe que você tem razão? Ela falou, porque às vezes eu estou orando por uma Kombi e você por um Fusca, e a gente não vai chegar a ponto nenhum, a gente não tem foco. Aí nós já escolhemos o carro que a gente quer. Aí ela mostrou uma casa para mim, que era o sonho da vida dela, ter uma casa de janela branca. E eu sempre achei que o sonho da minha esposa era uma casa muito chique, assim com piscina, com uma varandona,
um quintalzão. Ela mostrou uma cabana de madeira para mim, cheia de planta. Eu falei, mas esse é teu sonho? Ela falou, esse é meu sonho. Uma casa de madeira, bem bonita, de tora, com a janelinha branca, e a área de madeira branca. Eu falei, mas é só isso que você quer? Ela falou, esse é meu sonho. Mas se você não sabe, se você não tem o foco, hoje eu oro pela casa de madeira com a janela branca. E o filho vê o pai e a mãe orando por isso. Pastor, o senhor faz tudo que está aí? Não, claro que não. Quem me dera. Acho que eu estou com uns 4 em cada desse aqui também, escrevendo, um monte correndo. Faz 4 anos que Deus fala comigo sobre isso. Eu tenho tentado colocar. Está aqui em foco. O filho vê a mãe, o pai, e vê que dá certo. E continua. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade para o homem é uma coisa, para a mulher é outro. Mas quando o filho vê o pai e a mãe priorizando, tempo de qualidade não é riqueza, não é gastar dinheiro. Eu lembro de uma época que os meninos, nós íamos aqui a Jaraguá, saímos de Pato Branco, íamos para cá, e nós estávamos numa situação bem dificinha, a gente não tinha carro, não tinha nada, a gente queria muito ir para a praia, mas não tinha como ir, porque a gente não tinha carro para ir. E aí tinha um tal lugar que chamava aqui Pisa-Pisa, que é lá perto do Marcola, tinha uma calçadona, que saía umas águas do chão assim, lembra, Tatã? E o Tanta levou um jato d'água na cara. Você que levou? Foi, Davi, você, né? Aí o Natan bem pequenininho, e ele falou assim, pai, não sai água desse... Ele botou a cara assim, ó, saiu um canudão de água na cara dele, caiu de costa. Ele assim, brincando. Mas a gente voltar para casa feliz. Um pacotinho, lembra, Tan? Um pacotinho de pão com bisnaga, com patê daqueles de plástico que se aperta, e uma tubaína. E eles se lembram disso. Eu passava na escola deles... E falava assim para a professora, não era mentira, viu, irmão, era um propósito maior. Falava, diretor, eu preciso ficar com os meus filhos, agora de tarde. Aí ela falava assim, pai, alguma coisa séria? Eu falei, sério. Eu vou chamar. Aí chamava o Davi, o Natan, o El e a Radá, você viu os 4 pequenininhos. Aí ela tinha comprado um Santana. Ele mais palavra do que você, mas era verde Hulk. Todo mundo sabia onde eu estava. Aí eles entravam no carro, aí a gente pegava, virava a rua, e lá atrás tinha 4 mudas de roupa que a Maria tinha preparado para eles. Eles trocavam o nível. Aí falavam, nós vamos para o shopping lá em Joinville. Não comprava nada, irmão. Nós só ia para o shopping. Mas o trajeto de ir até o shopping, de ficar andando no shopping o dia inteiro, lembra, Tanazinha, dormindo, todo mundo cansado? Não tinha dinheiro para o lanchinho. Mas era tempo de qualidade. Então o tempo de qualidade não está atrelado à posse, está atrelado à doação. Isso é tempo de qualidade. Isso o filho vê com o pai e a mãe junto. Porque o tempo de qualidade do pai é um, da mãe é outro. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Estou sendo claro? Se não for, por favor, me perguntem, tá, meus amados? Perdão. Esse livro é complicado, esse caderno é difícil. Quem não conheceu o perdão não sabe perdoar. Eu tenho uma história triste, você sabe disso, em 2008, 2007, eu caí em adultério, traí a minha esposa. E foi muito difícil em 2007, eu perdi tudo que eu tinha, tudo que nós tínhamos, perdi o ministério, a igreja, só quem ficou comigo foi a minha esposa, a minha sogra, a minha família inteira lá e os meninos, o resto todo mundo ficou meio de cara, mas a minha esposa me perdoou, e uma frase que ela disse em 2007, quando aconselharam ela a me deixar, ela falou assim, se eu não acreditar no Deus que eu prego, um Deus de perdão, eu não posso ser uma mulher de Deus. E eu, através da confiança da minha esposa, da minha casa, o Senhor me libertou, e eu estou aqui hoje, em 2022, pastor de igreja. Mas a história podia ter sido outra. Se não tivesse acontecido o perdão, eu poderia estar tocando em algum lugar lá em São Paulo, que era a minha meta, era voltar para o mundo e voltar a tocar, voltar a cantar. Mas eu encontrei perdão, e os meninos viram isso, e assim que eles tiveram uma noção da vida, eu sentei com todos eles e falei, aconteceu isso, assim, 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 com o papai. E eles falaram, vamos embora, pai, vamos junto, estamos juntos. O perdão, mas isso é escrito pelo casal. Não tem um só perdoar na relação, amém, irmão? Não tem você só ser perdoado ou você só perdoar. Isso é recíproco, é mútuo, um perdoa o outro e caminham juntos. Vai ter erro, vai ter, alguns drásticos, alguns tristes, outros mais simples, mas vai ter erro. A vida é assim. E é assim que você amadurece uma relação, que você pode depois de 26 anos chegar e falar alguma coisa para alguém sobre adultério, sobre casamento, porque você passou por isso. Ai pastor, você não sente mal em falar? Eu já me senti, hoje não, porque por permissão disso é que hoje eu consigo entender tanta coisa quando alguém me procura, em relação a adultério,
a promiscuidade, né? Mas isso é uma outra história para um outro dia. Perdão, é um livro escrito pelo pai e pela mãe, e se torna um livro da família. Outro livro que é escrito, doação, né? Doação de tempo, doação de espaço, senão o filho cresce egoísta, tudo é meu, para mim. Mas se ele vê o pai e a mãe dividindo tudo que tem, ele cresce falando, esse é o caminho, deu certo com meu pai e com a minha mãe, estão juntinhos até hoje aí, deu certo com eles, esses livros aí, eu vou ler esse livro. E ele bota na estante da vida do seu filho, está ali mais um livro. Encerrando aqui, tem muito mais livros, mas foram assim, os que eu me lembrei, honestidade. Não tem como só o pai ser honesto, ou só a sua mãe ser honesta, não. Existem pontos de vista que um aplica na vida de cada um, devido à sua própria atuação, mas o filho vê. O pai sendo honesto em tudo aquilo que ele tem, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Vê a mãe, não, eu fiz isso errado, amor, olha, você não estava aí, eu peguei o cartão de crédito ali, eu fui lá na van e comprei todos os potes da Tupperware que tinha lá numa coleção que saiu nova, então o seu cartão estourou esse mês. Ela foi ver, o marido falou assim, amor, então aí o marido vindo lá de cá, né, e o filho vendo, qual que é a reação que ele falou? Agora o pai vai dar uma espanada na mãe. Ele falou, você comprou todos os potinhos de Tupperware, amor? Comprei, amor. Eu fui lá, deu vontade e tal. A gente ia para a praia semana que vem, ia passar uma semana lá num lugar, mas não vai dar para a gente ir então. Mas mês que vem a gente vai, quando pagar os potinhos do Tupperware. Ele vai entender, opa, a mulher vai entender que teve uma consequência, o pai vai se colocar na posição dela, vai entender que ela foi sincera em falar, e isso tudo quem está vendo são os filhos. E encerrando, é claro, né? O que deveria ser primeiro, até por sinal, uma família, um pai e uma mãe que dependem de Deus. Se o teu filho não vê você e tua esposa buscando a dependência de Deus como família, ele vai achar que isso é a história da carochinha. Ele vai achar que isso não funciona, que você é uma pessoa na igreja e outra em casa. Então você vinha aqui levantar a mão, chorar e cantar e orar, ele está olhando, está achando bacana. Mas e na sua casa, você e tua esposa, ele vê você fazer isso? Sei lá para o cantinho com a sua esposa, sentar com ela. Quer ver um problema aqui? Orar pelo Natan de madrugada. Você tem que ir com protetor bucal e máscara, porque ele acorda. Mas eu vou orar por ele. Pelo Noel, pelo Davi, pela Radassa, pela minha sogra, pela minha esposa. Você está contente para se mostrar? Não, é obrigação. Não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação como pastor da minha família. Que a tua primeira igreja é a tua família. E o filho vê isso. E ele entende que o relacionamento que o pai e a mãe têm com Deus é verdadeiro. Ele diz, mas aquele pastor é ladrão, aquele pastor, mas meu pai não é, minha mãe não é. Mas você não conhece a história, você não sabe se esse cara fazem lavagem cerebral. Não, meu pai e minha mãe não. Agora, se o filho não vê isso, ele fala, será? Puxa, é verdade, eu nunca vi a situação com meu pai e com a minha mãe. Mas se ele vê, aqui você tem a vida do seu filho e da sua filha. Os livros que você escreveu, os livros que a sua esposa escreveu, e os livros que vocês escreveram em comum acordo, os dois juntos. Você vê isso. E o teu filho tem essa estrutura. Isso é muito bom. Sim ou não? Não é bonito? Você chegar assim numa casa e ver uma estante assim, não é legal? Olha que lindo, olha lá. Todos os livros ali vermelhinhos que o pai escreveu, os azul que a família escreveu, e os amarelinhos que a mãe escreveu. Mas, e se na vida, se tiver uma lacuna vazia? E se você nunca leu o que seu pai te escreveu? Eu nunca li o que o meu pai me escreveu. Eu só li esses livros aqui escritos, porque pela falta esses também não foram escritos. Esse sou eu. Não sei se é um de vocês aqui. Nunca li o que o meu pai achava sobre finança. Eu nunca aprendi a dizer não. Quem ensina a dizer não é o pai, a mãe sempre fala sim. Mas eu nunca tive alguém que me ensinasse a falar não. Eu cresci falando sim para tudo. Isso me trouxe vários problemas.
Eu nunca ouvi alguém me ensinar sobre direção espiritual numa casa. Eu lembro que minha mãe falava assim que eu tinha que ser educado, delicado, ajudar as pessoas, ter paciência, ser amoroso, respeitar as mulheres. Isso eu aprendi com mamãe, mas ficou uma lacuna na minha vida, faltou a postura de homem, coisa que eu aprendo hoje com 58 anos, ainda estou aprendendo a lidar com o meu financeiro, estou aprendendo a lidar com muita coisa da minha vida, com o meu tempo de qualidade de vida, a sempre colocar os outros na frente, a nunca entender que eu preciso de algumas coisas, por não saber falar não. A vida da gente, ela fica incompleta, e é impossível, porque o menino que leu o que a mãe escreveu, ele vai se comportar, não como uma mulher, mas ele vai ter algumas atitudes ligadas ao comportamento de uma mãe, proteção, insegurança, dependência. Ele não leu os outros livros. Aí no caso de uma filha, ela não teve a mãe, e ela teve somente o pai, que escreveram os seus livros da sua vida, e essa menina cresce, focada, empreendedora, para alguns ela é cética, para alguns ela é insensível, para alguns ela é muito grossa, para alguns ela é muito séria, porque foram os livros que ela teve acesso. A parte da delicadeza, do romantismo, ela não teve, e junto com isso não veio a lacuna dos livros escritos pelas duas mãos, pelo pai e pela mãe. O filho que só foi criado pelo pai, o filho, ele cresce focado, ambicioso, ganancioso, corajoso, forte, grosso, estúpido, conquistando o mundo e achando que todos precisam servir a ele, porque a relação que ele tem é de governo, ele só foi ensinado a governar, ele não entende o servir, ele não entende o ceder, então não é culpa. O IBGE fez um levantamento, meus amados, vocês vão ficar assustados com o que eu vou te falar agora. No Brasil, em todos os documentos, em todas as certidões de nascimento, 11% estão escritos assim, no meu caso. Mãe, filiação, mãe, Zilda Garcia. Pai, desconhecido. 11%. Você sabe o que é você abrir um documento, você parar em algum lugar, e fala assim, nome da mãe, você fala Zilda Garcia, nome do pai, você fala, não sei. É difícil. E durante muito tempo na minha vida eu falei assim, eu não sinto falta de pai, eu não sinto porque eu tinha mamãe, e mamãe se dobrava para escrever todos os livros, mas é impossível, ninguém consegue escrever as 3 lacunas. Não tem como uma mulher escrever um livro que é escrito pela mão de um homem, e nem o que ela e o seu marido iriam pensar, ela vai escrever os livros dela, é o máximo que ela pode fazer. E para não magoar a mamãe, eu falava assim, eu nem sinto falta de papai, mamãe morreu, e até hoje eu sonho em conhecer meu pai, queria muito saber quem ele é, como que ele era, se ele era alto, se era baixo, se era careca, se ele era gordo, se ele era, mas eu nunca vou saber. E aí você fez o que com isso? É claro que com o nascimento dos meus filhos, eu me programei para dar certo. Fiz uma programação interna. Eu vou ser o que eu não tive e vou dar o que eu nunca recebi. E dessa maneira eu me programei com os meus filhos. Alguns me chamam de pai, de paizão, talvez por causa disso. Mas não é porque eu recebi. Então eu sou uma exceção? Eu sou uma exceção externa, mas interna eu sou um homem cheio de conflitos e frustrações ainda. E uma delas é conhecer meu pai. E uma delas é poder mexer com algumas coisas que eu mexo de uma forma tão desorganizada na minha vida. Queridos, há exceções para isso? É claro que há exceção. Há pessoas que não tiveram nada disso e deram certo na vida, estão aí, têm fama, mas eu quero te falar uma coisa, que todas elas trocariam tudo o que têm por um pai, uma mãe e uma família. Não importa o nível de riqueza, de fortuna. Então se você tem a sua esposa, você tem o seu esposo,
vocês podem se considerar as pessoas mais ricas e abastadas dessa terra. Ninguém tem o que você tem. Se você se assenta à mesa com seus filhos ainda, em 2022, e toma um café com eles, se eles te chamam de Senhor e te dão um beijo no rosto, e dizem que te amam, meu filho, você é um herói, você é uma heroína. Mas você aí dentro pode estar muito ferido, ainda cheio de buraco. E você vai me perguntar assim: o que eu faço? Pastor, estou sendo um pai bom, uma mãe boa, está ali, ó. Eu escrevi os livros para minha filha, para meu filho, eles têm lido, está tudo certo. Depois eu e meu marido, a gente tem escrito os da família juntos, nós temos colocado diante de Deus, e está ali. Essa é a vida que eu apresentei para os meus filhos, para minha casa. Pastor, eu não fiz isso ainda. Começa hoje. Chegue em casa hoje, comece a escrever os livros da vida para os seus filhos. Papai, senta com os teus filhos, vai lá, conversa com eles. Faça uma leitura com a tua esposa. Esposa, faça isso com o teu esposo. Filhos, faça isso com você em relação ao teu pai, em relação à tua mãe. Porque isso aqui é uma via de mão dupla também. O filho escreve para o pai. O filho que honra o pai, a filha que honra a mãe, a filha que honra o casamento de ambos, que respeita, que se justifica, que glorifica a Deus pelo relacionamento. São livros que um escreve para o outro. Isso aqui é uma via de mão dupla. Isso aqui eu coloquei aqui para você como um exemplo, mas isso aqui você pode jogar na sua vida como um verdadeiro tabuleiro. Escreva os livros. Se você não fez nenhum até agora, comece hoje. Pastor, mas ele já tem 30 anos, não tem problema, dá tempo de ler ainda. Dá tempo de você deixar para o seu filho, para a sua filha, algo que talvez você nunca tenha recebido. De repente, você precisa liberar algo para o seu filho, para a sua filha, que você nunca liberou, que está guardado aí dentro. Libera hoje. Para de ser bobo, para de ser boba. Ama incondicionalmente. Pastor, você não sabe o que meu filho fez, que a minha filha fez? Eu não sei, Jesus sabe, você sabe, mas você também já fez coisas, talvez até piores, e você acha que não. Comece uma história nova, escreva um livro novo. Hoje pode ser o último dia que você possa escrever um livro para o teu filho, para o teu pai, para a tua mãe. Jesus pode voltar para você hoje, para mim hoje. Não perca tempo. E aí você pode falar assim: tá bom, pastor, eu vou escrever um livro para meu filho, para minha filha, para minha família. Mas e a minha vida? O que eu faço comigo? Que livro é esse? Eu tenho uma notícia muito linda para você. Eu espero que você se alegre como eu me alegrei quando o Espírito disse ao meu coração. Porque essa pergunta eu fiz para o Espírito Santo, há muitos anos atrás. Falei: tá, eu posso fazer isso sim, eu estou decidido. Mas e a minha história? Eu vou ler o quê? Onde tem meu nome? Onde tem alguma história falando sobre mim? Mas Deus, que é tudo vê, tudo sabe, escreveu o teu nome no livro da vida. Talvez o livro mais importante de todo o universo. O teu nome está escrito lá. E se não tiver, eu quero convidar você nessa noite a aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua casa, da tua vida. E falar para Ele: escreve meu nome nesse livro aí, Senhor, e começa comigo uma história nova nesse livro. Porque eu sei que se o Senhor escrever meu nome aí, minha vida vai mudar. Eu não tenho pai, mas o Senhor vai ser meu pai. Eu não tenho mãe, mas o Senhor vai ser minha mãe. Eu vou encontrar conforto no Senhor. Nós somos eleitos, nós de servos, nós somos a filhos, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, querido. Hoje nós não caminhamos mais por vista, mas por fé. E esse livro da vida, que o seu nome está escrito, tem a história escrita pelas mãos de Deus, de tudo que seu pai deveria ter feito, deveria ter escrito. Entregando a sua vida a Jesus, esse livro está sendo escrito. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. O Senhor vai estar escrevendo o livro da família. Ele vai te mostrar e vai te ensinar o que é.
E o teu nome vai estar lá escrito, e logo, logo dos seus filhos, das suas filhas. Se você não teve a mamãe, o Senhor é sua mãe, é aquele que guarda, que te ensina tudo que somente a sua mãe pode fazer. Você pode escrever os seus livros e deixar a estante da sua vida perfeita. E você pode nessa tarde deixar a sua vida nas mãos de Jesus, e Ele também escrever os livros de uma forma perfeita. Ainda há tempo. Nós queremos voltar para casa hoje, que podemos voltar, porque algumas pessoas, o tempo só acaba quando você não consegue voltar mais para sua casa, quando a morte te chama e te recolhe. Mas hoje nós todos aqui vamos voltar para a nossa casa. E se você não tem feito isso, não tem escrito, escreva hoje. Se você ainda não colocou seu nome no livro da vida, coloque hoje. Esses livros são uma ferramenta, querido, que o Senhor nos dá, e que ao dar para os seus filhos, eles passarão da vida dos seus filhos, para os seus netos, dos seus netos, para os seus bisnetos, e por toda uma geração que está por vir. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.